Nós vamos falar agora de uma capacidade pessoal, mental, que quando a gente usa ela em muitas situações das nossas vidas, a gente só tem a ganhar. Quando a gente não consegue usá-la, a gente acaba perdendo muito tempo, sofrendo muito e não conseguindo superar aquilo que a gente tem a fazer. Eu estou falando de resignação. Resignação é a capacidade que a gente tem de aceitar de uma forma muito especial, produtiva, algumas coisas que a gente não tem como mudar. Como, por exemplo, as perdas. Muitas perdas a gente não consegue mudar depois que já aconteceu, como, por exemplo, a perda de um ente querido pela morte, pela doença, pela separação e tantas outras decepções e frustrações que acontecem na nossa vida, seja no nosso trabalho, seja na nossa família, seja na nossa vida pessoal. Nós precisamos ter essa capacidade para poder analisar melhor os fatos do que a gente, muitas vezes, e precipitadamente no caminho das nossas emoções mais primitivas, mas como a raiva, como a mágoa, como a inveja. Para a gente conseguir chegar nesse lugar, muitas vezes a gente precisa, na maioria delas, olhar novamente para o cenário, analisar, refletir de uma forma mais imparcial possível, mais racional possível o cenário. Porque se a gente partir do princípio, acho que tem uma frase muito bacana da PNL, que não existem fracassos, existem feedbacks. Feedbacks é o quê? São respostas que a gente tem do outro, da realidade, do trabalho, da empresa, das circunstâncias, dos negócios, que muitas vezes o que a gente gostaria que acontecesse, ou muitas vezes aquilo que a gente trabalhou muito para acontecer, não aconteceu. E se não aconteceu, como se diz no próprio feedback, pode ter algumas causas do porquê não deu certo, do porquê não foi possível, do porquê não aconteceu, ou do porquê caiu, ou do porquê chegou nessa situação, nesse impasse ruim. Então, a princípio, é necessário olhar novamente para o cenário, para o acontecido, de uma forma mais racional possível, para poder entender os fatos olhando dessa maneira, não como um fracasso, mas como um feedback que a gente teve do outro lado. A outra parte que é muito importante nesse processo é a gente poder ressignificar algumas emoções, alguns sentimentos e alguns pensamentos que a gente tem conosco. Sim, porque muitas vezes, em função do acontecido, por exemplo, a emoção da raiva, né, que ficou perante aquilo que aconteceu, acaba tendo um significado para você de derrota, de incapacidade, de traição de alguém ou de alguma coisa no cenário. Então essas emoções, elas precisam ter um significado diferente do que essa coisa ruim. Olhando de novo para essa realidade como se fosse um feedback, como se a gente tivesse sempre que aprender diante das circunstâncias, das experiências e da realidade. Não adianta a gente se trancar no nosso egoísmo, no nosso narcisismo mais petrificado possível e acusar, e julgar, e punir.
Porque quem vai estar perdendo com isso é a gente mesmo, diante desses significados, desses julgamentos. Então, nós precisamos ressignificar a experiência e ressignificar as emoções pertinentes a ela para que a gente possa aceitar, para que a gente possa entender, para que a gente possa compreender, e com isso a gente consegue o quê? A gente consegue abrir espaço. Porque muitas vezes a gente fica insistindo nos mesmos erros. O feedback já veio, não, não, o feedback veio não. Se é não, é porque tem coisas que precisam ser melhoradas, precisam ser mudadas. As próprias mudanças necessárias que a gente vê, por exemplo, em várias circunstâncias, seja no trabalho, seja na empresa, nos negócios, seja na nossa relação afetiva, né? Que ela precisa, às vezes, da melhoria contínua. E muitas vezes nós não nos damos conta de mudanças necessárias que precisam ser feitas. A luzinha começou a piscar, pi, 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 e a gente, tipo assim, não é nada. Não, é alguma coisa que, se você conseguir fazer no próprio momento do tempo da jornada, essas mudanças necessárias que a gente já viu tantas vezes, a gente ganha tempo, a gente ganha o quê? A gente ganha atalhos. Sim, porque às vezes a gente está insistindo num mesmo erro e aquilo a gente está só perdendo tempo, desgaste, estresse, ansiedade, porque a resposta vai ser a mesma. É não. E o não traz várias consequências para nós se a gente continuar insistindo. Nas nossas relações, no nosso trabalho, na nossa saúde pessoal, na nossa vida, na nossa mente, na nossa cabeça. É insistir nos mesmos erros, sentindo as mesmas emoções. Putz, de novo, o que está acontecendo? Você não está vendo? O que está acontecendo? Você não está vendo. É não, não deu certo. Por quê? Precisam ser feitos ajustes necessários. Precisa apertar parafuso aqui, ali, ajustar aqui, melhorar aqui. Não necessariamente ter que mudar o caminho. Não necessariamente entender que aquilo foi o fracasso, é o fim. Não. Não é, muitas vezes não é isso. Porque uma coisa é você persistir no erro. Né? A persistência no erro. Vai continuar tendo as mesmas respostas. Outra coisa é você persistir em alternativas. O que eu posso fazer? O que eu fiz que não deu certo? O que o fulano fez que deu certo? O que a empresa fez que deu certo? O que aquele outro case deu certo? Então, a partir de novas informações, a gente muda a rota. Às vezes é pouca coisa que precisa ser feita. E quando você consegue virar essa chave da insistência no erro, poxa, você abre espaço mental para você ganha um pouco mais de tranquilidade, você ganha um pouco mais de percepção, você ganha um pouco mais de resiliência, você ganha um pouco mais de tolerância, você ganha um pouco mais de experiência, de aprender com a realidade que está ali na frente, você aprende. É como fazer uma obra-prima. Não dá para ser feita à primeira vista. Ela precisa de um processo todo de elaboração, de transformação, de superações, de ressignificações. Não é assim. É aqui. Não é aqui. Não adianta você ficar puto. Não adianta você ficar nervoso. Não adianta. Não adianta. Não é isso. Muda a perspectiva. Muda a perspectiva. Não é fracasso. É feedback. Feedback é retorno.
Então, não brigue com o erro. Aprenda com o erro. Para de ficar tendo reações desnecessárias, emocionais, prejudicando relações sociais, afetivas. Para. Aprenda com os erros. É aí que está a grande virtude dos vencedores. É não ficar insistindo no erro, não é ficar repetindo os mesmos erros. Porque vai ficar tendo respostas negativas, e resposta negativa chega uma hora que você desiste, que você fica doente, que as relações se deterioram de vez, que o casamento acaba, que a empresa não prospera, que a empresa fale, que as relações falem. Feedback é um presente que você recebe do outro, da realidade, das circunstâncias. É feedback, é presente. Olha o significado errado que você está dando para a realidade, que está te dizendo não. Ela está te dizendo não porque ainda não é aí. Ainda. Mas pode ser, se você aprender com os erros e entender que a melhoria contínua, tanto internamente, você precisa cuidar de você. Você precisa cuidar de você. Cuidar de você. Cuidar da sua mente, da sua saúde física, da sua saúde mental, dos seus relacionamentos, do seu trabalho, do seu lazer, da sua atividade física. É a vida, é a sua vida. Você já sabe o que precisa ser feito para você ter uma qualidade de vida melhor. Então não caia nesses erros antigos do descuidado, que é outra coisa que a gente vem falando aqui. Cuidado, cuide bem. Cuide bem da sua base, cuide bem daquilo que é importante para você. Cuide bem dos seus propósitos, sim, mas cuide bem de uma realidade maior. Mesmo que às vezes o seu propósito não está 100% satisfatório, é porque precisa ajustes. Isso, apenas isso. Ajustes. Não é necessariamente mudar o caminho. Não, é no mesmo caminho, mas com perspectivas diferentes, com informações diferentes, com alternativas diferentes, com metas diferentes. Porque a resposta está ali. Se você olhar para a resposta, se você olhar melhor para o feedback, está ali. Muitas vezes o feedback vem e fala até os próprios erros que estão acontecendo, em termos de críticas, em termos de julgamentos. Né? Então aproveite isso, não de uma maneira aflitiva, negativa, não construtiva. Aproveite isso de uma forma construtiva. Monte um construtivismo, que é isso aqui, ó, gente, ó. É tijolo em cima de tijolo. E com o tempo você aprende a fazer isso de uma maneira mais alinhada, de uma maneira esteticamente mais perfeita. Mas isso é o quê? É com a experiência. Não tem outro jeito. Experiência que ou você traz de outras informações, ou de outras pessoas, ou da comunidade, etc. e tal, mas é um aglomerado de evoluções. Então, não se desespere, não entre em desespero. Não faça isso com você, não faça isso com os outros. Pense bem, faça melhor. É possível.